Fala pessoal, Rafa, Universo Botafogo na área. E o tema hoje, pessoal, é Renato Paiva. Renato Paiva, que já foi tema do meu último vídeo aqui no canal. Eu não poderia deixar de falar do Renato Paiva hoje. Quem pôde acompanhar o jogo Palmeiras e Porto e quem pôde acabar de acompanhar, o jogo acabou faz pouco tempo, Borussia Dortmund e Fluminense. Eu acho, gente, que a única palavra que fica é constrangimento, né? Pra gente, assim, porque o trabalho fraquíssimo do Paiva, o quão o Paiva é incompetente, isso ficou exposto de tal forma que chega a dar raiva, cara. Chega a dar raiva, porque você olha pro elenco do Botafogo, o Botafogo tem aí. Vamos colocar que o Botafogo tá entre os 5 elencos do Brasil, né? Top 5 do Brasil. E a diferença de capacidade do Renato Gaúcho, que eu nem sou fã do Renato Gaúcho, gente, eu nunca fui muito, mas o Renato, ele tem, dentre todas as suas qualidades e deficiências, se tem uma coisa que o Renato tem de bom, é que ele não pipoca para jogar futebol. O time dele joga bola. O Renato, ele até surfa entre um equilíbrio, né? O time dele sabe marcar e ataca também. É um time que sempre tá ali naquele meio termo, né? Não é nem aquele cara retranqueiro e nem aquele cara super ofensivo. Mas se tem uma coisa que o Renato sabe fazer de muito boa, é incentivar seu jogador, mostrar pro jogador o que ele pode fazer, dar um entendimento de competitividade pro jogador, né? Sempre aquilo que eu falo. Gente, eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Eu tive debates lá no grupo que eu tô. Intensidade. O futebol moderno hoje ele se joga com intensidade. Só que a intensidade, ela no futebol, ela praticamente faz uma fusão com brio, né? Com vontade, com um jogador inflamado, com ele entender a postura que ele tem que ter para ser um vencedor. Isso faz parte do esporte, né? Eu sempre falei que eu não suporto treinador boca mole, eu gosto de treinador maluco que tá na beira do campo e grita mesmo, e tipo, a postura que o Diniz tem fora do campo, para mim é a postura que eu gosto de um treinador. Não gosto do Diniz como treinador, mas assim, a maneira que ele cobra o jogador, para mim, é assim. O Muricy fazia isso, e alguns outros aí. Você tem que... Cara, o Arthur Jorge, se tinha uma coisa assim de positiva no Arthur Jorge, é que ele sabia tirar isso dos caras. O Arthur Jorge não era aquele cara tão escandaloso na beira do campo, mas ele era brabo pra caralho. E time dele tem que ter intensidade. Assim como o Abel. Você vê o Abel, é a mesma coisa. Eu dei o exemplo do Abel no vídeo passado. O Abel, se você não tiver intensidade, você tá fora. Patrick de Paula surge lá no Paulistão junto com o Gabriel Menino, jogando bem. Por que o Patrick de Paula perde espaço, é negociado pelo Palmeiras? O menino quase foi, mas daí ficou naquela temporada, agora já saiu e tá no Atlético Mineiro. O cara, ele rapidamente ele consegue fazer um mapeamento de quem tá se entregando e quem não tá, amigo. O Patrick de Paula ficou deslumbrado, começou a ficar gordo, deve ter exagerado por aqui. O cara começa a ficar meio bobo, fica famoso, perde o foco, a concentração. E, amigo, se não tiver isso com o cara, não joga. Eu dei o exemplo também do Veiga no vídeo passado. O Veiga tá no banco e não vai sair do banco. Só vai sair do banco se ele não tiver outras opções para colocar. Mas tendo as opções que ele tem hoje, esquece, amigo, esquece. Porque não tem intensidade. Aí, cara, tu presta atenção no Fluminense jogando hoje, cara. Assim, tá aqui, ó. Meus parabéns, torcida do Fluminense. Quem estiver assistindo aí, parabéns. Parabéns, parabéns pro Renato Gaúcho. Essa é a postura de um time que disputa, que entra dentro de campo, 11 homens contra 11 homens e honra a camisa que tá vestindo e se entrega num jogo de futebol. Sabe? É intensidade, é porrada, não tem jogo frouxo, é ir pra cima, é disputar. Perder, gente, perder ou ganhar, isso faz parte do esporte. Né? A gente vai perder ainda muito na vida e no esporte. Assim, isso tem que ficar muito claro. Pô, aí vai ter gente que vai chegar aqui e vai falar, pô, mas o Botafogo ganhou. Irmão, eu cresci vendo futebol
de qualidade, eu joguei bola a minha vida inteira, e eu prefiro sim sentar e ver meu time jogar um futebol legal, às vezes, do que ganhar um joguinho mentiroso que lá na frente não vai me trazer nenhum benefício, sabe? Sabe a história? Tem um probleminha aqui no vídeo. Sabe aquela história de você ir ganhando alguns jogos, e esses jogos, de alguma forma, começarem a mascarar, né, as deficiências, começa a dar vida, por exemplo, começa a dar mais tempo para um treinador inútil como é o nosso? É esse caso. Né? O Paiva, ele vem tendo algumas vitórias culposas, né, que é um termo que está sendo bastante usado, sem a intenção de ganhar. Isso vai mascarando, vai dando tempo. O Paiva, gente, o Paiva, eu já falei, ele é um treinador de quinta categoria. Quinta categoria. Ele é muito fraco. Sabe? A intensidade do Botafogo, a postura do Botafogo no segundo tempo desse jogo com o Seattle é digna de vergonha. Eu falei isso aqui, tem imbecil que veio aqui comentar e ficou brabo. Porque é um absurdo você falar isso. Amigo, eu falo o que eu quiser. Falo o que eu quiser. Eu sou um torcedor. Tô aqui com esse canal. Eu falo o que eu quiser. É o que eu penso. Goste, não goste, tem todo respeito. Se quiser vir aqui comentar e falar assim, olha, cara, eu não concordo, acho... cara, tá tudo certo, a gente vai dialogar. Mas não vem me tirar pra imbecil, tá? Eu vou dar minha opinião aqui sim, e eu não dou minha opinião para agradar absolutamente ninguém. O futebol que eu gosto, que eu vejo, é com brio, é com dedicação, é com intensidade. Tudo que o Botafogo não fez contra o Seattle. Tudo que você viu do Palmeiras e do Fluminense fazendo. Flamengo eu nem vou botar nessa história, porque jogou contra um time horroroso, como o Botafogo jogou. Horroroso aquele time que o Flamengo jogou, pior do que o Seattle. E jogou mal também. Tá? Garanto que tem gente do lado de lá que não deve estar muito feliz. Ah, mas ganhou, beleza. Mas esse é o parâmetro que a gente quer para os próximos jogos. Qual é o parâmetro? O que de positivo você vai usar no jogo contra o Seattle para o jogo com o PSG? Nada. Absolutamente nada. Né? Então, assim... E tem gente que... porque daí o clubismo ele vai lá em cima, né? Tem gente que fala, não, mas o Borussia é fraco. Isso é o pior Borussia de não ser... Meu amigo, é o Borussia. Fosse o Botafogo jogando com a postura que jogou contra o Seattle, esse jogo contra o Borussia, tinha perdido. Pode ter certeza. Então, assim, se tem uma coisa que eu não puxo é clubismo, amigo. O Fluminense jogou bola, tem que dar os parabéns, jogou bola pra caralho. Foi dentro dos caras, entrou mesmo, foi digno da camisa que veste. E é isso que eu espero quando eu sento pra ver um jogo do Botafogo. Eu quero que me represente, eu quero que... Cara, você tem a oportunidade que pouquíssimos times estão tendo. Isso é um campeonato, isso é um... A gente nem sabe se vai ter de novo, mas é um campeonato que muita gente gostaria de estar ali. Todas as outras torcidas do Brasil gostariam de estar ali. Então, cara, tu tem que entrar num jogo desse com vontade, velho. Tu tem que entrar rasgando. E o Renato Paiva, ele é tão incompetente, mas ele é tão fraco, que nem isso ele tem. Porque ele é um Zé Ruela, um boca mole. Tu vai ver a entrevista dele, é uma coisa que chega a ser... E pior é que ele faz a leitura certinho. Tu pega as coletivas dele pós-jogo, ele lê certinho o que aconteceu. Ele só é um... Ele devia estar no... Eu acho que até o Gui foi que falou isso, que ele deveria estar no outro lado, sendo comentarista, não treinador. Porque ele não consegue fazer absolutamente nada em relação a isso, em relação ao time. Se o Botafogo tivesse tido uma postura forte, marcação firme, né, intensidade até o fim, como é o que a gente viu do Fluminense hoje, como a gente viu do Palmeiras, a gente estaria indo pro jogo com o PSG pensando, bom, vai que num milagre a gente entra num dia super inspirado, consegue segurar os caras, pega uma bola vadia ali e ganha o jogo. Porque existe, obviamente, a diferença do Big Six lá, Big Eight, sei lá, vamos pegar aí os 8 principais times da Europa, aí sim é um nível acima que você dificilmente vai ter êxito, dificilmente vai conseguir pressionar, como fez hoje o Fluminense, só que você pode jogar de igual para igual. Vamos lembrar que o Renato Gaúcho, por exemplo, com o Grêmio, na final do Mundial, um dos melhores Real Madrid de todos esses que ganharam essas várias Champions nos últimos anos, e perdeu de 1-0, só numa falta lá, num erro do Grêmio, né? Então, cara, você pode fazer muito melhor. Se tem uma coisa que eu falo, meu amigo, são 11
pessoas contra 11 pessoas. A gente já teve hegemonia nos anos 90, a gente batia de frente com esses caras e ganhava jogando. O Vasco contra o Real Madrid, naquele Mundial que perdeu, jogou muito melhor que o Real Madrid. Muito melhor. Então, assim, São Paulo de Milan contra Milan e Barcelona, São Paulo de... Enfim, tem vários exemplos. Então, meu amigo, você obviamente tem uma disparidade técnica? Tem. Você compensa isso na vontade, cara, no brilho, na organização. Eu falei no meu outro vídeo, qualquer time do planeta Terra que pensa em ser vencedor hoje marca com linha alta, recuperando a bola mais rápido possível. Você corre certo. Você não fica gastando energia correndo atrás da bola. Eu preciso falar, quer exemplo melhor do que o PSG, que sai com a bola, jogando a bola para fora, dá um chutão lá para frente, no canto, para pressionar já o adversário de cara? E o que é isso? Né? Aí você pensa que o cara toma uma Coca-Cola diferente lá na Europa, ele é um ser especial, que ele consegue fazer isso e um jogador na América do Sul não consegue? É treino, filho, é treino, é mentalidade. Tá o próprio PSG de exemplo, que tinha um bando de marrento, de mala naquele time, não ganhou porra nenhuma. Veio o Luiz Henrique, que é um puta de um treinador, e deu padrão tático pros caras, inteligência, jogo, simples, futebol, não marra, futebol. Então, quando eu escuto essa conversinha de que não, meu amigo, os treinadores brasileiros são ridículos. Ponto final. Ponto final. Com raras as exceções. O Renato Gaúcho tem muito esse mérito de que ele sabe inflamar o jogador, o Diniz consegue fazer isso também, eles têm suas deficiências, obviamente, eu já falei aqui, eu até nem sou fã do Renato Gaúcho, mas esse tipo de coisa a gente tem que admitir, né? E também a gente tem que entender que são contextos diferentes. Você vai fazer um jogo desse, com um entusiasmo diferente, com um propósito diferente, né? É outro tipo de competição. Várias e várias vezes você vai ver o Renato Gaúcho errando feio no Campeonato Brasileiro. Né? Errando feio. Isso não significa que eu quero o Renato Gaúcho treinador no Botafogo. Só que existe essa coisa do brilho, da postura e de nunca baixar a cabeça e de entender que você pode sim, só que você tem que ter organização, tem que ter intensidade. Tudo isso passa absolutamente longe do Paiva. Ele não tem nada disso. Nada. Ele é um treinador que todo botafoguense que está assistindo o Paiva no Botafogo sabe que o Botafogo está, cada dia que passa, jogando um dia a mais fora, no lixo, perdendo tempo com um treinador que é inútil, que é incompetente, que é frouxo, né? Então, eu falei isso lá atrás, numa live lá atrás, que a minha expectativa do Botafogo é o dia que eu vou escutar que o Renato Paiva foi demitido. Essa é a minha expectativa em relação a esse ano. Obviamente a gente vai fazer bons jogos ainda, até com Paiva. Só que assim, quando a coisa aperta, quando precisa, quando tem que ter aquele algo mais, não vai ter porque é fraco, muito fraco. Valeu, gente, um abraço. Só para falar sobre isso, Universo Botafogo na área. Quem não conhece, inscreva-se aí no canal, ativa o sininho. O papo é reto. Eu e o Carlos, a gente sempre traz aqui análises, vídeos, enfim. Essa semana deve ter uma live e a gente vai trocar aquela ideia ao vivo, que tem uma interação. Vocês podem aí descer a lenha nos comentários e a gente vai interagindo. Um abraço, uma boa semana para todo mundo e vamos ver o que vai dar amanhã.